Oi, pessoal, boa tarde. Não sei se a gente já deu o nosso delay, se a gente conseguiu entrar, se está todo mundo me vendo e vendo o Henrique. Estamos aqui para mais uma tarde em que a gente aprende, relaxa, se diverte. Está sendo muito bom. Olha só, gente, a gente está no nosso 23º webinar, né? A gente, quando começou isso, logo no início da pandemia, a gente, claro, né, nem eu, nem vocês, eu acho que nem ninguém de nós imaginava que a gente ia chegar nesse número de webinar, mas a gente está bem feliz, porque a receptividade, o interesse das pessoas está sendo enorme, a colaboração na sugestão de temas. Então, primeiro eu quero agradecer, né, agradecer os nossos palestrantes, o Henrique, que está aqui com a gente hoje, a Lúcia, que tem a cadeira cativa dela aqui com a gente, e agradecer vocês, né, que nos incentivam, participam e nos energizam para continuar fazendo esse trabalho. Bom, gente, o Henrique vai falar hoje, né, a última apresentação do Henrique foi um sucesso, era metodologias ativas nesse mundo digital, olha que maluco, né, quando a gente ia imaginar, e foi um sucesso, e o pessoal pediu, não um repeteco, na verdade, porque não é o repeteco, é a continuidade, é a parte 2. Então, o Henrique hoje entra com metodologias ativas parte 2. No fim do webinar de hoje, eu conto para vocês o tema da próxima semana. Sempre lembrando que o Henrique vai colocar um nosso link, o link que é um bit.ly, onde vocês, primeiro, dão uma avaliação, olha aí, o Henrique já colocou. Nesse link vocês têm a avaliação que vocês dão para o nosso webinar. 2, que se você quer receber material. 3, se você quer receber certificado. E suas sugestões de temas que a gente pode continuar trabalhando para ajudá-los. Então, lembrem de preencher. É muito rápido, né? Porque é tudo clique, 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 menos de 50 segundos você preencheu tudo e a gente encaminha tudo para vocês, tá bom? Então, Henrique, manda ver, eu sei que é sempre muito bom, mas a gente faz o encerramento comentando com vocês o tema da próxima semana, tá bom, gente? Obrigada, viu, Henrique? Mesmo. Obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, boa tarde a todo mundo. Muito legal, de novo, a gente poder conversar sobre as metodologias ativas e como conseguir implementar essas metodologias no ensino híbrido, né? Então, o que eu preparei para a gente hoje a gente vai retomar um pouquinho do webinar anterior, né, falando sobre o que são as metodologias ativas, mas hoje o nosso enfoque vai ser nas metodologias ativas e o letramento digital. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o letramento digital, e daí a gente vai ver algumas ideias práticas para desenvolver o letramento digital no ensino híbrido por meio das metodologias ativas, e no final eu vou falar um pouquinho sobre as trilhas formativas da Seven, tá? Então, para a gente começar, retomando o conceito de metodologias ativas, né? Quando a gente fala em metodologia, a gente está falando de um conjunto de estratégias, de ações, né? Que são guiados pela intuição do educador. Então, a gente não está falando de um método que é um modelo rígido, com enfim, todos os passos que tem que ser seguidos em uma aula, né? E quando a gente fala de ativas, a gente está falando de ação, atividade, o protagonismo do aluno, o professor conseguir fazer com que o aluno se torne mais autônomo. Então, o conceito de metodologias ativas é ligado às ações e estratégias que os professores usam para poder ajudar os alunos a desenvolver as suas competências, né? Competências como a criatividade, autonomia, pensamento crítico, comunicação, cidadania, empreendedorismo, etc. Né? Então, esse é um conceito que a gente trabalhou na semana passada e a gente está retomando ele hoje. Porém, hoje a gente vai falar um pouquinho em letramento, né? Letramento digital e como a gente consegue usar as metodologias ativas no
para ajudar no letramento digital dos alunos. E a minha primeira pergunta para vocês é: o que vocês entendem por letramento? Eu vou pedir para vocês escreverem no chat, tá? Aqui no nosso bate-papo, o que vem em mente quando vocês pensam em letramento. Pode ser uma palavra, uma frase, uma ideia. Então, aqui a gente tem algumas respostas. Olha, práticas sociais de leitura, leitura do mundo, alfabetização, decodificar algo, interpretação. Muito bom. Aqui eu vou colocar já mais uma pergunta. E o letramento digital? O que vocês entendem pelo letramento digital? Também vocês podem continuar contribuindo aqui no bate-papo. Então, vamos lá. Pensando ainda em letramentos, a gente tem transformar em letras uma ideia, alfabetizar, alfabetização contínua, fazer uso da língua de maneira funcional e ativa, interação com o conhecimento, conceitos básicos digitais. Agora as respostas sobre letramento digital começaram a chegar. Uso social das tecnologias digitais, conhecimento. Muito bom. Então, assim, quando a gente está falando em letramento, né, o conceito que eu estou adotando de letramento é o conceito de aprender a ler e escrever, né? Porém, quando a gente fala em letramento digital, a gente está falando também das práticas de leitura e produção de textos, porém, em ambientes digitais e com um propósito maior do que a leitura pela leitura e a escrita pela escrita. Né? Aqui a gente está pensando em como ajudar o aluno a entender, transmitir e adquirir conhecimentos por meio dos meios digitais. Né? Então, esse é o conceito de letramento digital que a gente está levando em consideração para essa apresentação. E daí, quando a gente fala em letramentos digitais, ou letramento digital, a gente tem muitos microletramentos digitais, porque letramento digital não é um conceito único, né? O aluno precisa desenvolver muitos microletramentos para que ele tenha um letramento digital bem desenvolvido. Aqui, pensando nos microletramentos digitais, quais microletramentos digitais vocês conhecem, já ouviram falar, ou imaginam que sejam microletramentos digitais? Vou pedir para vocês contribuírem no bate-papo também. Como a gente usa um programa de transmissão, tem um atraso de 8 segundos entre a minha pergunta e vocês começarem a responder. Então, enquanto as respostas vão chegando aqui, a gente espera um pouquinho. Olha lá, tem as respostas para microletramentos digitais não são tão abundantes quanto as respostas para o letramento de uma forma mais geral. Né? Talvez porque esse seja um conceito que a gente ainda não tenha desenvolvido tanto, ou talvez não fale tanto quanto poderia. Né? Aqui a gente tem algumas respostas chegando, por exemplo, utilizando aplicativos voltados ao ensino, leitura de parte da realidade. Então, vamos lá. O que eu separei de microletramentos digitais para hoje são o letramento em pesquisa, o letramento informacional ou letramento crítico, o letramento classificatório, o letramento hipertextual, letramento multimediático, letramento remix, letramento móvel e o letramento pessoal. Então, quando a gente pensa em letramentos digitais, na verdade, a gente está falando de várias habilidades diferentes que a gente quer ajudar o aluno a desenvolver, competências e habilidades que a gente quer ajudar o aluno a desenvolver.
Porém, hoje a gente vai focar em 3 microletramentos, que são o letramento em pesquisa, o letramento informacional, ou letramento crítico, e o letramento classificatório. Esses 3 primeiros, né? Quando a gente pensa em letramento digital, a gente pode dividir esses letramentos por diferentes focos, né? Então, a gente tem letramentos digitais com foco linguístico, né, com foco em um texto, que não quer dizer que a gente esteja trabalhando com língua portuguesa ou língua estrangeira, porque a gente usa texto para qualquer componente do currículo, né? Você pode ensinar, você pode usar um texto em uma aula de história, em uma aula de matemática, em uma aula de biologia, mas existem microletramentos digitais que são mais ligados ao uso do texto. Existem letramentos digitais que são mais ligados ao uso da informação, né, como o letramento em pesquisa, que está aqui, Search Literacy, ou o letramento classificatório, que seria o Tagging Literacy, ou o letramento informacional ou crítico, que é o que a gente tem aqui, Information Literacy, na segunda coluna. Então, os letramentos digitais que a gente vai falar a respeito hoje são letramentos digitais voltados para informação. Também existem letramentos digitais que os alunos precisam desenvolver, que são relacionados a relacionamentos e conexões, né? E também letramentos digitais relacionados à criação de conteúdo. Mas hoje a gente vai focar nesses microletramentos que são relacionados à informação. Então, o primeiro deles é o letramento em pesquisa. A gente fala, o aluno precisa saber pesquisar, né? Então, uma definição para o letramento em pesquisa seria saber usar os motores de busca com conhecimento das funcionalidades e limitações do recurso. Ou seja, os alunos precisam aprender a pesquisar. E esse é um tipo de microletramento que o aluno precisa para qualquer componente que seja. Ele precisa saber pesquisar para biologia, geografia, história, química, física, matemática, etc. Então, esse é um tipo de letramento que ele é útil para qualquer que seja o componente, né? Então, a minha primeira pergunta é, será que nós, como professores, somos todos letrados em pesquisa? Né? E daí a primeira pergunta que eu faria é, quais são os motores de busca que você utiliza normalmente para pesquisar? Quais são os sites que você usa quando você precisa fazer uma pesquisa, descobrir alguma coisa, descobrir alguma informação? Eu vou pedir para vocês escreverem no bate-papo. Eu tenho uma ideia do que vai começar a aparecer, mas vamos ver se a gente tem alguma surpresa lá. Google, geralmente Wikipédia, Google Acadêmico, aí tem alguns, Cambridge, Oxford, One Stop, Google, e daí o Google vai aparecer um bem aqui no meio, mas sim, é muito comum que nós, professores, usemos o Google e também os alunos, ou todo mundo hoje em dia usa o Google. Google em inglês é inclusive um verbo, né, que significa pesquisar alguma coisa na internet. Daí a minha próxima pergunta seria, você lê a fonte do resultado de uma pesquisa antes de clicar? Então, quando você vai para o Google e faz a pesquisa de um determinado tema, você lê qual é a fonte daquele resultado antes de você decidir entrar em um dos sites? Sim ou não? Vou pedir para vocês escreverem a resposta aqui no bate-papo. Enquanto vocês escrevem a resposta, eu vou fazendo a terceira pergunta, que é, você usa a Wikipédia normalmente? Né? Algumas pessoas já tinham até dito que sim, que usavam uma Wikipédia como motor de pesquisa, né? E assim, as respostas que estão aparecendo são sim, porque é normalmente o que a gente está habituado a fazer, né? Mas então, quando a gente pensa em letramento em pesquisa, o que é que a gente quer ensinar para os nossos alunos, né? A gente quer ensinar que eles usem o motor de pesquisa de uma forma mais eficiente para que eles tenham
respostas mais precisas para o que eles estão buscando. Então, a gente ensina a buscar por palavra-chave, né? Então, como identificar quais palavras são palavras-chave e relevantes para aquele assunto, como usar diferentes motores de pesquisa para a gente não ficar só preso no Google e na Wikipédia. Existem outros motores e é importante que os alunos saibam pesquisar ou que eles pesquisem em outros motores, porque apesar do Google ser realmente uma ferramenta excelente, existem algumas questões que vêm com o Google. A primeira delas é que quando a gente faz uma pesquisa no Google, a maioria das respostas, das primeiras respostas que aparecem, vai ser uma resposta da Wikipédia. Então, não é que seja um problema o aluno usar a Wikipédia ou pesquisar na Wikipédia, mas é um problema se o aluno só usa a Wikipédia como uma fonte de referência, né? Uma outra questão que o Google traz é que se você usa o Google frequentemente, o algoritmo do sistema identifica as suas preferências e daí as respostas que ele vai te trazer sempre são respostas do mesmo site. Por exemplo, se você gosta de cozinhar, se você gosta de pesquisar receitas e você usa a internet para encontrar receitas e tem um site que você gosta, as próximas vezes que você procurar uma receita, as chances são de que, na maioria das vezes, esse site venha primeiro nas buscas. Então, a gente fica condicionado a sempre usar as mesmas fontes, porque o Google entende que essa é uma fonte que você gosta. A gente precisa ensinar também as estratégias de pesquisa e como analisar a informação que a gente recebe. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente poder entender como a gente pode ensinar isso na sala de aula, usando metodologias ativas e fazer isso mesmo no ambiente virtual, né, no ensino híbrido. Aqui eu coloquei alguns concorrentes do Google, algumas ferramentas de pesquisa que a gente tem. Então, a primeira delas é startpage.com, aí temos a DuckDuckGo, Quant.com e o Bang, que algumas pessoas até mencionaram no bate-papo, na minha pergunta. Eu vou pedir para vocês entrar em uma dessas ferramentas, escolham uma delas, e aí vocês pesquisem letramentos digitais. E daí eu vou pedir para vocês compartilharem no bate-papo qual é o primeiro resultado que vocês vão encontrar. Se é uma citação de um livro, ou se é uma definição, ou se é um site que fala a respeito do assunto. Vamos ver o que aparece de diferente. Escolham um deles, qualquer um, e vocês podem copiar e colar, talvez, o primeiro resultado aqui no bate-papo, ou talvez resumir. Vamos ver o que aparece de diferente. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem essa pesquisa. A gente tem aqui, vamos lá, algumas respostas que começaram a aparecer. Não, Lúcia, a Lúcia está dizendo, acho que links não vão aparecer aqui. Não, os links não vão aparecer, mas vocês podem me dizer, por exemplo, se aparece uma definição, ou se aparece, o que mais pode ser? Um site, né, assim, um redirecionamento para algum site, ou se aparece, talvez, um verbete. Vamos lá, referências para professores. Para mim aparece escola.gov.br, o Wikipédia apareceu, aí depois alguém tem aqui para Coscarelli Ribeiro, letramento digital diz respeito às práticas, que foi uma das quotes que eu usei aqui, né? Exatamente, definição, Wikipédia. Então, olha só, como vocês usaram diferentes motores de pesquisa, a gente tem diferentes resultados.
Se todos nós tivéssemos usado o Google para fazer essa pergunta, é possível que nós tivéssemos resultados bastante diferentes. Então, se a gente quer que o aluno faça uma pesquisa na sala de aula para contribuir um tema, né, para contribuir como um tema na aula, e todos os alunos fazem a pesquisa usando o mesmo motor de pesquisa, os resultados vão ser muito parecidos e vai ser difícil de ter uma troca entre os alunos, né? Então é mais interessante que a gente peça para que diferentes alunos trabalhem com diferentes motores de pesquisa, porque assim a troca vai ser bem mais rica, né? Então, daí, como a gente faz isso num passo a passo? A primeira coisa que a gente pode fazer é levantar as palavras-chave e os fraseamentos para busca. Então, se eu estou buscando, se eu quero fazer uma busca sobre letramento digital, eu quero que vocês pesquisem sobre o letramento digital, e vocês são os meus alunos, a primeira coisa que a gente pode fazer juntos na sala de aula é uma discussão sobre como a gente vai fazer essa busca. Então, quais são as palavras-chave que a gente vai usar, ou que tipo de pergunta a gente vai usar, né? Então, eu vou perguntar para vocês aqui, se eu quero saber sobre letramentos digitais, como eu poderia frasear essa minha pergunta? Ou quais outras palavras-chave, além de letramentos digitais, eu poderia incluir na minha pesquisa? Daí vocês podem comentar aqui no bate-papo, tá? Letramento digital, o que é? Aqui a gente tem uma primeira contribuição. Se a gente coloca, por exemplo, letramento digital, o que é, existe uma grande possibilidade de que a gente seja redirecionado para uma definição, né? Letramento digital, exemplo, é possível que a gente encontre exemplos práticos do letramento digital sendo implementado em sala de aula, né? Aí aqui a gente tem a palavra letramento nos remete a letras e ao processo de alfabetização visando a compreensão de palavras e textos, tá? É mais uma das definições que vocês encontraram. Letramento digital, definição. Então, aqui a gente pode trabalhar com os alunos, por exemplo, o que exatamente a gente quer que eles encontrem. A gente quer que eles encontrem uma definição, a gente quer que eles encontrem uma imagem que represente esse conceito, a gente quer que eles encontrem um relato de alguém que tenha utilizado ou tenha trabalhado com os letramentos digitais, né? Então, ajudar os alunos a pensar em como fazer a busca é o primeiro passo, porque senão a busca vai dar resultados que não necessariamente atendam o que a gente precisa. Depois a gente apresenta os diferentes motores de busca, então se você estiver trabalhando com uma sala, é bem interessante dividir, por exemplo, você vai trabalhar com DuckDuckGo, você vai trabalhar com Bing, você vai trabalhar com qualquer outro motor de pesquisa que exista, e também a gente coloca o Google no meio, mas não todo mundo trabalhando com o Google, né? E daí, a gente designando os diferentes motores de busca para os diferentes alunos, a gente pode fazer perguntas que levam o aluno a fazer escolhas sobre qual link priorizar, porque quando a gente usa um motor de pesquisa, a gente tem todas as respostas, mas o aluno não vai clicar em todas elas para saber o conteúdo de todos para poder decidir qual é mais interessante para eles. Então, a gente pode pedir para os alunos olharem se eles conseguem identificar quem é o autor daqueles resultados, se é uma fonte primária de informação ou uma fonte secundária de informação, se aquela atualização, se aquela informação é atualizada ou não, qual é o tipo de texto, se é uma notícia, se é um verbete enciclopédico, se é um texto mais acadêmico, e daí a gente fazendo essas perguntas para o aluno é uma maneira de ajudar com que eles escolham em qual link eles vão clicar, que provavelmente vai ser um link mais interessante para eles, né? Então, assim, a gente consegue desenvolver o letramento em pesquisa na sala de aula para os diferentes componentes, né?
Daí, pensando no próximo microletramento digital que eu selecionei para hoje, que é o letramento informacional ou letramento crítico, tem uma situação que eu acho bem interessante para a gente conseguir ilustrar esse letramento informacional, que é o importante é saber o que importa. Então, levando em consideração que a gente tem o microletramento chamado de letramento informacional ou crítico e essa citação para ilustrar o conceito, como vocês definiriam letramento informacional? O que vocês acham que o letramento informacional engloba? Né, vou pedir as contribuições no bate-papo aqui. Enquanto as informações estão chegando aqui, é interessante a gente perceber que assim os nomes dos microletramentos muitas vezes já explicam o que aquele letramento é, mas não é sempre assim, né? Tem umas respostas aqui chegando. Escolha de informação de acordo com o que se procura, selecionar informações importantes, saber que nem toda informação é verdadeira, isso daqui é fundamental. Curadoria de informação, exatamente, são várias, o tratamento de informações, né? Então, assim, essas são realmente questões que a gente precisa trazer para a sala de aula. Ups, perdi aqui. Vamos lá, o que ensinar? Quando a gente pensa, então, em letramento informacional. É importante a gente ensinar o internetês, né, ou seja, a linguagem de internet, para o aluno poder olhar uma informação mais criticamente e conseguir perceber qual é a validade, qual é a plausibilidade daquela informação. A gente precisa ensinar os alunos a checarem fatos. A gente precisa fazer com que os alunos façam um questionamento crítico sobre o que eles estão encontrando, né, na internet e a fazer a triangulação da informação. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente pode fazer isso na sala de aula. Então, tem uma foto aqui de um pintor. Vocês conhecem esse pintor? Se sim, eu peço para vocês escreverem o nome dele aqui no nosso bate-papo do YouTube, né? Imagino que sim, porque essa foto é uma foto bem emblemática. Então, acho que as respostas chegaram. É o Van Gogh. Exatamente, é o Van Gogh. E o que vocês sabem sobre o Van Gogh? O que essa foto mostra pra gente sobre a biografia dele? Olha lá, vários Van Gogh chegando. Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh. Muito bem, né? E aí vamos esperar as próximas respostas aqui sobre o que essa orelha de Van Gogh, pintor do impressionismo, cortou a orelha, exatamente, pintor, cortou a orelha, autorretrato, ele cortou a orelha, é isso mesmo. É isso que esse retrato, que esse autorretrato mostra pra gente. Então aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho um texto explicando o que aconteceu com o Van Gogh. Eu vou dar 1 minuto para vocês lerem o texto e eu vou pedir, eu vou fazer algumas perguntas na sequência. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês lerem o texto para eu poder ir em frente. Ok? Então, pintor holandês, cortou sua orelha. Mais tarde, entregou a orelha em um pedaço de pano para uma mulher. Quando a gente lê essa notícia, eu pergunto, parece plausível que uma pessoa corte a sua própria orelha a sangue frio? Se alguém te disser, não sei, fulano cortou a orelha dele
em casa. Vocês acreditariam nessa notícia ou pareceria, não sei, algo difícil de acreditar, ou então sensacionalista? Olha lá, muito estranho. É verdade, é difícil de acreditar que uma pessoa corte a sua própria orelha, né? Mas enfim, mesmo que uma pessoa cortasse a sua própria orelha a sangue frio, o que levaria uma pessoa a fazer isso? Né? O que faria uma pessoa cortar sua própria orelha em casa? Daí a gente pode fazer algumas elucubrações, né? Não sei se a pessoa estava, enfim, se ela teve algum tipo de surto, se ela estava muito nervosa, se foi alguma reação que ela teve, se ela tem algum tipo de, enfim, né? Desespero, depressão, enfim, talvez isso pudesse levar a esse fato, mas algo difícil de acontecer. Será que existe algum erro de dados no texto ou algum erro de escrita no texto? Vamos dar uma olhadinha nele de novo. Será que existe alguma informação equivocada nesse texto ou alguma palavra escrita errada, alguma coisa que não a grafia incorreta, alguma coisa estranha? Eu voltei aqui no texto para a gente ver. Pontuação, sim. Pontuação pode ser um indicativo de que tem alguma coisa estranha no texto. Ah lá, Gauguin, exatamente. Aqui está escrito comer e o correto é comi. Não me informa o motivo da ação, então faltam informações importantes. Tem uma outra questão aqui, porque o ano foi 1888, não 1788, né? Então a gente está falando de essa notícia está sendo dada um século antes, não informa o motivo que arrancou a orelha, então sim, lâmina de barbear, exatamente. É difícil a gente pensar como que uma pessoa consegue cortar a sua orelha com uma lâmina de barbear. Talvez fosse uma navalha, seria possível, né? Mas sim, de fato. Aí tem aqui a próxima pergunta. Existe alguma informação conflitante no texto? A lâmina de barbear. Você conhece o autor que assina o texto ou a fonte de onde o texto foi tirado? Então aqui a gente não tem o autor e a fonte é www.contosobrepintores.com.br. Não sei se alguém conhece essa fonte, se alguém já pesquisou, mas enfim, não é uma fonte que eu particularmente conheça, né? Então, talvez eu precisaria pesquisar um pouco mais para conhecer a veracidade dessa informação. Exato. Daí aqui eu tenho mais uma pergunta. Olha, disse que Van Gogh cortou a sua orelha em um momento de fúria. Temos alguma evidência de que isso aconteceu de fato? Alguma evidência de que era um momento de fúria? Não no texto, né? Então, essas são perguntas que a gente pode formular e perguntar para o aluno após eles lerem um texto, né, que a gente mesmo pode trazer para fazer com que eles desenvolvam um letramento mais crítico, né, um olhar mais crítico quando eles receberem alguma informação. E a partir disso, a gente pode dar um outro texto, um texto similar. Então, aqui eu estou colocando um outro texto e vou pedir para vocês lerem também, tá? Sobre o mesmo tema. Então, aqui, esse segundo texto, a gente percebe que tem muitos outros elementos que fazem com que a gente possa olhar ele de uma forma mais crível, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem argumentos de autoridade aqui, porque a gente percebe quem
quem estudou, quem falou sobre o assunto, né? Então, são acadêmicos alemães. A gente tem uma fonte mais confiável, né, que seria a BBC, que foi publicado em 2009. Aqui a gente percebe que a grafia dos nomes está correta, que a pontuação está melhor. E daí o que é explicado é que, na verdade, Van Gogh não cortou a sua própria orelha, né? Foi o colega que, em uma discussão, cortou uma parte da orelha dele e ele, para proteger o colega, contou à polícia aquela história de que ele tinha se automutilado. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Ele não perdeu uma orelha inteira, ele perdeu uma parte do lóbulo e foi em uma briga com um colega. E ele contou à polícia que não... que ele tinha feito aquilo nele mesmo para não prejudicar o colega. E não foi por conta de sua instabilidade mental ou nada disso. Aqui a gente percebe que o texto, sim, a fonte é mais confiável, o referencial teórico é mais concreto, muitas evidências, mais informações. E daí, então, trabalhando com 2 textos sobre o mesmo tema e fazendo essas perguntas críticas, a gente ajuda o aluno a desenvolver o letramento informacional deles para que eles possam, quando eles se depararem com o texto, conseguirem fazer a curadoria desse material de uma forma mais interessante, né? Então, como eu fiz o passo a passo aqui? Primeiro, eu trabalhei com o primeiro texto, ajudando os alunos a escrutinizar as fontes de informação, né? Depois eu fiz perguntas para a gente poder considerar o quão plausível a informação era, pedi para os alunos buscarem contradições, evidências no texto, e daí vocês me disseram, ele cortou a orelha com a lâmina de barbear, isso é meio difícil, a grafia do nome está incorreta. A gente pode também, não foi o que eu fiz nesse texto em específico, mas a gente pode trabalhar com uma percepção sobre o que são fatos no texto e o que são opiniões do autor. A gente pode ajudar os alunos a analisar informações em perspectiva. Por exemplo, quando eu disse, olha, a gente sempre escuta que o Van Gogh cortou a orelha dele, mas você acha que é realmente uma coisa comum de se acontecer? Você já ouviu a história de alguém que cortou a sua própria orelha em casa? Você acha que isso é uma coisa que pode ter sido um pouco diferente? Né? E daí, quando a gente faz isso, você conhece alguém, você já ouviu a história, você já presenciou isso? A gente está fazendo com que os alunos associem o texto que eles estão lendo com a realidade deles, que é uma forma da gente personalizar o conteúdo, né? Então, aqui a gente está usando a metodologia ativa de deixar o aluno numa posição de protagonismo para verificar as informações daquele texto, olhar o texto com um olhar mais crítico e trazendo aquilo para a vida dele, né? Então, aqui, o terceiro letramento de hoje que a gente vai falar, o terceiro microletramento digital é o letramento classificatório, ou conhecido como tagging literacy. Ou seja, os alunos precisam aprender a organizar as informações em ambientes digitais. Quando a gente pensa em ajudar os alunos a se organizar, a gente pensa, por exemplo, ajudar o aluno a organizar os cadernos, organizar os livros, saber que dia ele tem que levar qual livro, onde ele vai encontrar a informação que ele precisa quando estiver estudando para a prova, como ele vai escrever no caderno para ficar mais organizado, colocando o cabeçalho, o título, todas as coisas que a gente ajuda os alunos em termos de organização. Quando a gente passa para o digital, não desaparecem. A gente precisa ajudar os alunos a se organizar também no ambiente virtual, no ambiente digital. E esse tipo de letramento, o letramento da organização digital, é o que a gente chama de letramento classificatório, né, ou tagging literacy. Então, aqui também, a gente precisa pensar se a gente tem esse letramento classificatório digital ou se a gente também pode melhorar. Então, são 3 perguntas aqui que eu vou pedir as respostas no bate-papo, então quem quiser ir se antecipando já pode.
A primeira é como você organiza as informações que recebe nas suas redes sociais. Então, se você está lá no Facebook, vê uma postagem que você gosta, alguma coisa que alguém coloca que você acha interessante, que você quer guardar para depois, como que você faz para guardar aquela informação? Né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir ver aquilo de novo organicamente. Como você organiza os seus favoritos no seu browser? Eu, por exemplo, tenho uma lista de milhares de favoritos e quando eu vou procurar alguma coisa eu nunca consigo encontrar. E hashtags? Você usa hashtags nos seus posts? Como que você cria suas hashtags? Quais são as estratégias que você usa? Quais são os princípios que você usa para criar suas hashtags? Então, aqui as respostas estão começando a chegar. Copie e colo em um arquivo de Word, salvo os links, crio pastas, printo telas. A Letícia comentou aqui, eu preciso de letramento classificatório, eu também. Geralmente salvo os links em pastas, salvo no próprio computador por meio do link enviado para verificar depois. Uso hashtags, assuntos principais, perco as coisas no Face, eu também perco as coisas no Face. Então são coisas interessantes que parecem assim bem prosaicas mesmo no dia a dia, mas que fazem parte dos letramentos que a gente precisa desenvolver hoje em dia e que, como professores, a gente consegue ajudar os alunos a desenvolver isso porque são estratégias que ajudam o aluno a adquirir o conhecimento e organizar o conhecimento que eles adquirem. Então, aqui, essa terceira pergunta eu acho interessante. Como você utiliza hashtags? Muitas vezes a gente percebe que tem algumas postagens com muitas hashtags, e hashtags que não fazem muito sentido, ou hashtags enviadas. Então, assim, vamos ver um exemplo de atividade aqui, que a gente pode usar para falar sobre esse tipo de letramento classificatório. Quando a gente está ajudando os alunos a desenvolver o letramento classificatório, o que a gente precisa ensinar é como identificar as palavras-chave para depois poder fazer as hashtags, as folksonomias, né, que é uma palavra que se parece muito com taxonomia. Eu acho que todo mundo vai lembrar das taxonomias de biologia, como a gente organiza, sei lá, os reinos, filos, espécies, etc., né, que é um jeito de você classificar, e as folksonomias também é uma forma de você classificar a informação, mas folk vem do inglês que significa pessoa, então é como você classifica as informações de uma forma pessoal que faça sentido para você. Então, a gente ensinar os alunos a ter um sistema de classificação que faça sentido para eles, né? E não necessariamente que seja alguma coisa pré-estabelecida. Princípios de organização a gente precisa ensinar e também a como fazer a leitura do outro. Será que o jeito que eu organizo as minhas informações ajuda o outro a depreender essa informação? Então, como a gente faz isso na sala de aula? Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar um vídeo para vocês, é um vídeo de 1 minuto, super curtinho, 1 minuto e meio, sobre um dos biomas brasileiros, do Pantanal. E enquanto vocês assistem os vídeos, eu vou pedir para vocês anotarem as 5 palavras-chave que vocês acreditam que ajudariam a resumir o vídeo. Tá legal? Então, eu vou dar o play e vocês podem anotar 5 palavras-chave que resumiriam o vídeo. Vamos lá. Terra, água, gente, comunidade, serviço, ecossistema, vida, bioma, conjunto de plantas e animais agrupados por região no globo terrestre, semelhantes na formação, relevo, no solo e clima, bios, vida, oma, grupo. São 6 os biomas brasileiros. O Pantanal. Uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Abrange mais de 150 mil quilômetros quadrados do território do país e abriga o maior número de aves do continente.
A variedade de répteis também se destaca, como o jacaré do papo amarelo. Pense, cultura pantaneira. Apenas 4,6% deste território está protegido por unidades de conservação. Desmatamento, manejo inadequado de terras, agropecuária predatória, grandes ameaças ao bioma. Consciência, preservação, participação, cuidado, urgência, integração, vida, bioma. Ok, então eu vou pedir para vocês colocarem as palavras que vocês usaram para as 5 palavras-chave que vocês escolheriam para resumir esse texto aqui no bate-papo. Bioma, animais, cultura, problemas ambientais, preservar. Biomas, Pantanal, espécies, ameaças, preservação. Olha lá, a Giane já fez as hashtags aqui, bioma, biomas brasileiros, Pantanal, flora, fauna. E assim vai. Então, essa é uma forma que a gente tem, por exemplo, de trabalhar estratégia de leitura com os alunos para fazer com que eles, para a gente ter certeza de que eles entenderam uma mensagem principal de um texto. Então, se você está trabalhando com um texto em qualquer que seja a disciplina, e você quer, por exemplo, saber se os alunos tiveram uma compreensão geral, a gente pode pedir para eles, olha, eu quero que vocês leiam esse texto, imagine que esse é um texto que vocês vão publicar em uma rede social, e vocês vão me dizer quais são as hashtags que você criaria para fazer com que as pessoas vissem esse texto. E daí os alunos vão contribuir as hashtags deles, a gente vai ter uma noção clara da compreensão deles do texto, e além disso, a gente pode fazer um questionamento sobre, ok, essas são as hashtags que você achou que são as principais, as fundamentais. Você acha que se uma pessoa estivesse fazendo uma pesquisa sobre esse tema, essas seriam as palavras que ela usaria? Essas seriam as hashtags que ela procuraria? E daí a gente faz ainda uma conexão do letramento classificatório com o letramento de pesquisa, né? Que são muito conectados. E daí eles podem dividir, eles podem comparar para ver se as palavras são parecidas ou não. E daí a gente vai assim por diante. Né? Qual foi o passo a passo dessa atividade que a gente utilizou? Foi pedir para que os alunos selecionassem palavras-chave que resumissem o conteúdo, pedir para que os alunos selecionassem aquelas que teriam maior impacto nas buscas e pedir para que eles criassem as hashtags, né? E depois a gente pode, em um próximo momento, pedir para que os alunos classifiquem a informação que eles encontraram e justifiquem seus princípios organizacionais. Então, por exemplo, se eu estou usando uma metodologia de rotação por estações, né, e aqui eu usei um vídeo sobre o bioma do Pantanal, mas aí eu tenho várias estações com biomas diferentes. Uma é o Pantanal, uma são os Pampas, a outra estação é o Cerrado, a Caatinga, etc. Eu posso pedir para que os alunos, em cada estação, assistam o vídeo, criem as hashtags para conseguir resumir o texto, e depois eu posso pedir, ok, eu posso dar algum outro tipo de atividade, em alguma das estações eles podem criar o material que eles gostariam de mostrar, e daí depois a gente pode pedir para eles classificarem essas informações de uma forma que fizesse sentido para outras pessoas. Ok, então se você encontra esses vídeos em uma rede social, como que você guardaria isso? Se você criasse pastas, como que você chamaria suas pastas para poder depois encontrar essa informação de uma forma mais fácil? Como que você nomearia essas pastas para que depois você pudesse compartilhar com uma pessoa de uma forma mais fácil, né, que a pessoa pudesse encontrar? Então,
assim, como um follow-up dessa atividade, a gente ainda continua trabalhando nesse letramento classificatório, né? Então, estas são os 3 microletramentos que eu queria falar a respeito hoje, né, e dividir algumas atividades que a gente pode fazer, tanto na sala de aula física quanto na virtual, que envolve o uso de metodologias ativas e que servem para qualquer disciplina, né? E para a gente finalizar isso, eu vou falar um pouquinho das trilhas formativas da Seven, que são trilhas de formação continuada para professores que a gente oferece, né? A primeira delas é a trilha das metodologias, e um dos cursos que a gente está oferecendo agora, super novidade, é o curso de metodologias ativas, que a gente trabalha com essas questões dos letramentos digitais, com mais ideias, a gente fala dos outros microletramentos, a gente faz atividades mais imersivas, interativas, é muito interessante. A gente tem cursos sobre tecnologia educacional e recursos digitais, certificações internacionais para professores, de inglês e outras disciplinas também, professores que querem dar aula em inglês, no contexto bilíngue, temos inglês para professores, então são várias trilhas formativas. E para as escolas, nós temos trabalhado com uma consultoria educacional, né? Então são soluções específicas para cada escola, alinhadas às tendências educacionais e práticas pedagógicas mais modernas, sempre levando em consideração o contexto e a identidade da escola, com um custo bastante acessível. Então, quem tiver interesse em conhecer as nossas trilhas de formação continuada e a nossa consultoria educacional, entre em contato com a Thelma, que vai conversar com vocês mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Aqui eu estou enviando para vocês também as referências bibliográficas que eu usei para essa apresentação. Então, quem tiver interesse nos slides da apresentação, eu vou colocar o link novamente para vocês poderem fazer o pedido, daí a gente envia para vocês a gravação e os slides da apresentação, e daí vocês também podem me escrever se tiverem alguma dúvida, ou se quiserem fazer alguma contribuição, se usarem as atividades e quiserem dividir como foi. O meu e-mail é henrique@sevenedu.com.br. Tá aqui, eu vou colocar o link para vocês poderem pedir os materiais. E agora, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostei muito de falar com vocês de novo sobre as metodologias ativas, os letramentos digitais, e agora eu vou passar a palavra para a Thelma. Gente, eu já preciso te avisar, Henrique, que eu preciso ser preparada em letramento classificatório. Quando você pode começar a me ajudar? Eu também preciso. Eu fui vendo, acompanhando, fui acompanhando o chat e tem um monte de gente aqui comigo. Eu também preciso. Fiquei feliz, menos frustrada em saber que o problema não é só meu. Depois ficar que nem louca procurando o que eu achei legal, o que eu achava que ia ser uma boa oportunidade de usar. Pessoal, obrigado pela participação, presença de vocês. É muito gostoso, o grupo é sempre ativo, sempre vivo, sempre participando e dando energia para quem está do lado de cá apresentando. Então, fiquei muito feliz em de novo, contar com vocês. O Henrique já colocou aqui o link. Gente, teve gente ao longo da apresentação pedindo para eu colocar. O YouTube não permite. Eu até tentei umas 2 ou 3 vezes, mas o YouTube não permite. Então, a gente coloca no início, como o Henrique colocou, e agora no finalzinho. Esse link, vocês preenchem em algo em torno de 30 a 50 segundos, e vocês preenchem se vocês querem receber o material, se vocês querem receber o certificado, se vocês precisam de informações adicionais da Seven. O Henrique comentou, o Henrique trabalha com formação de professores, a Lúcia trabalha com implantação de ensino híbrido, eu trabalho com a implantação dos programas bilíngues. Então, vocês precisando de informações adicionais, vocês podem preencher também nesse link.
Preencham no link, sempre uma avaliação para a gente balizar como que está indo, se a gente está no caminho certo e, de fato, conseguindo contribuir com vocês. E sempre, gente, os assuntos que eu brinco que são as dores. Onde está doendo que a gente vai tentar ajudar. Então, nesse link aí que o Henrique colocou, bit.ly/envie materiais, são 5 itens para preencher por ticar, e a gente encaminha tudo para vocês. Aí eu prometi no começo do nosso webinar, a gente está adiantado em 4 minutos, eu prometi que eu daria o spoiler do próximo webinar, que é terça-feira que vem às 14 horas. Esse é o nosso horário fixo, vocês já sabem, toda terça às 14. E então o webinar da próxima terça é uma aula inesquecível, no presencial e no digital, no remoto ao mesmo tempo. Por quê, gente? Muitas das nossas escolas, algumas regiões, estão começando a ser liberadas. Tem pais que vão mandar as crianças e tem pais que não vão mandar as crianças. Então, a gente tem que achar soluções que tragam resultados para os dois grupos de alunos, os presenciais e os remotos. Então, o tema da próxima semana é essa. Como é que a gente vai fazer com esse tipo de realidade uma aula inesquecível? Acho que todo mundo vai sair empolgado e pronto para colocar em prática também, tá? Então, terça que vem, às 14, o webinar de uma aula inesquecível. E o link que o Henrique acabou de colocar para vocês pedirem material, novos temas, mais informações, certificado. Gente, obrigado de novo pela presença, Henrique, sempre show, muito bom você aqui com a gente. E aí, gente, até terça que vem, no mesmo horário. Cuidem-se, continue cuidando, se as coisas estão começando a melhorar, mas não podemos relaxar, gente, tá bom? Obrigada, até terça, gente.